Sim, você está copiando e colando errado e eu posso e vou te provar neste vídeo. Olá, olá e sejam muito bem-vindos a mais este vídeo para o canal Tipografia Jurídica e hoje nós vamos falar sobre copiar e colar. E o que há para falar sobre copiar e colar? Esse é um vídeo diferente, na verdade não tão diferente, porque a gente sempre mescla aqui nos nossos vídeos conteúdos relacionados ao Word, à tipografia, à formatação, mas principalmente a como pensar um documento de maneira mais estratégica, especialmente as petições, para que elas sejam mais efetivas e atinjam o objetivo. Então você pode conferir, por exemplo, outros vídeos aqui do canal, como o Não Me Faça Pensar, que é um vídeo com uma análise extremamente interessante e pontual do cenário do judiciário e o que interfere e atrapalha a leitura de petições, e você vai ver que muito do nosso conteúdo está também pautado nisso. De modo que eu não vou aqui abrir um vídeo para simplesmente abrir o Word e ensinar uma ferramenta de copiar e colar para vocês qual vai ser a melhor forma. Isso eu vou fazer mais ao final do vídeo. Primeiro eu queria trazer algumas reflexões muito interessantes, não sobre a ferramenta copiar e colar, mas sobre o ato de copiar e colar. Então eu começo com a indagação, com a pergunta: é problema copiar e colar no seu documento, na sua petição? E eu trago esse questionamento por quê? Porque há aqueles que defendem que você não deveria copiar e colar, você não deveria usar modelos de jeito nenhum, enquanto que há aqueles que simplesmente pegam o modelo na internet, alteram apenas o nome do autor e a qualificação e jogam para frente aquela petição. Então eu queria falar exatamente um pouquinho sobre isso para te orientar, você que é um advogado já experiente, ou você que é um advogado novo e que quer entender como funciona, qual é a melhor maneira de pensar e estruturar esse documento, já que existe muito conhecimento solto, você tem outros modelos, existem modelos na internet, existe jurisprudência, existem vários elementos que você quer encaixar naquela petição. Então vamos falar de copiar e colar como essa montagem do seu documento, da sua petição. Então vamos lá. Primeiro, quando que não é um problema copiar e colar? Você deve copiar e colar. Você deve copiar e colar a jurisprudência. Claro, a jurisprudência, eventualmente, os julgados devem estar, sim. Claro que de maneira moderada, e eu posso até fazer um vídeo sobre isso depois, se vocês quiserem um vídeo sobre jurisprudência, comentem aqui no canal. Então, a jurisprudência pontual, atual, bem específica para o caso, você vai copiar, você não vai tirar da sua cabeça. Então, essa é até uma coisa bastante óbvia. Copiar, colar jurisprudência, ok. E o segundo ponto é entre documentos seus. Então você está lá, você tem uma peça que tem uma fundamentação, você tem uma peça que tem uma outra fundamentação, você quer aproveitar aquelas fundamentações e não tem problema, é claro que não tem problema. Você pode copiar e colar. Assim como você também pode copiar e colar petições e documentos e sentenças, trechos de lugares que você considera importante. Não há problema nenhum. Essa montagem do raciocínio, essa montagem da estratégia passa também para buscar elementos. Você não vai do zero redigir uma petição toda da sua cabeça. É importante, claro, que você adapte a linguagem, que você adapte os termos, que você crie uma coesão no seu texto para que tudo pareça uma coisa só, coesa, uníssona, que saiu de uma mesma cabeça pensante. Então isso sim, eu não recomendo pegar aquelas frases que você achou bonita e colocar lá, sem que isso se pareça com a forma ou com a maneira que você gostaria de escrever, mas sim, é ok colar nesses casos também. Agora, há situações em que copiar e colar é um grande problema, e é aqui que eu quero te alertar. O primeiro ponto, que é um grande problema copiar e colar, é quando você não entende o que você está copiando e colando. E por que eu estou falando isso? Porque como eu leio petições todo santo dia, eu posso te afirmar que não é uma, não são duas, são muitas vezes ao dia. Eu vejo trechos, parágrafos inteiros, que eu tenho certeza que não são só copiados e colados, que são copiados e colados de algum outro lugar, mas eu tenho certeza que o advogado ele não entendeu exatamente o que estava ali. Às vezes nem eu mesmo entendo. Seja pela confusão, seja
porque a coisa não é tão pertinente mesmo. Então faça um exercício muito cuidadoso de antes de colocar qualquer coisa para sua petição, qualquer trecho de modelo, antes de usar um modelo como um base de alguma coisa, faça questão de entender absolutamente tudo que está ali. Se você não entende, não coloque na sua petição. Não copie e cole. Aprenda. Se debruce. Pegue um dicionário. Jogue no Google Tradutor. Não importa. Mas você só vai usar alguma coisa que você entende. E eu tô falando isso, eu vejo muitas petições que, se de um lado, às vezes, o advogado mostra uma limitação no português, até mesmo no conhecimento jurídico, ele traz frases extremamente pomposas, parágrafos com construções muito complexas, que você vê claramente que não passaram por esse filtro de compreensão. Então não copie, não cole quando você não entende. Ou pelo menos entenda, adapte, e aí sim você pode copiar e colar. E o outro ponto, tão ou mais importante, é quando copiar e colar se torna uma grande tentação para colocar coisa demais na sua petição. E aí eu vou te convidar a uma reflexão. Se você não digitou petições na era da máquina de escrever, se você digitou vai ser mais fácil. Mas se você nunca digitou, eu acredito que vai ser a maioria, faça um exercício. Agora você tem que criar uma petição do zero. Do zero, digitar mesmo lá na sua máquina de escrever. Você acha que as suas petições sairiam com 20, 30, 40 páginas? Você acha que você ia ter a tentação de copiar todas as coisas? Eu tenho certeza que não, porque isso ia dar um baita de um trabalho. Você sequer teria tempo de fazer tantas iniciais de tantas páginas. Você teria que andar para frente. Então, olha que interessante, essa limitação da ferramenta, da máquina de escrever, essa limitação que a ferramenta vai te trazer, ela ia possibilitar, por outro lado, um grande benefício, que é o benefício da objetividade, de ser mais direto, de ser mais prático. Então, do mesmo modo que o computador, a internet e o editor de texto facilitou a vida de todo mundo, deu essa sensação de que a gente pode colocar tudo, porque é muito fácil. Então você copia e cola uma jurisprudência, um julgado, 2, 3, 4, 5, 10. Ah, essa fundamentação é muito boa, eu não posso deixar de fora, eu vou pegar dessa peça aqui. Coloca, 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 coloca. Alguns falam do termo obesidade digital, né, como essa doença de acumular um monte de coisa, e é uma espécie de obesidade da petição, no sentido bem literal, tá? Sem nenhum viés de julgamento, no sentido mesmo de acúmulo, de excesso. Então, é muito interessante pensar por esse aspecto, porque muda tudo. Inclusive, para pensar lá nos professores de faculdade, nos professores da escola, do fundamental, do ensino médio, quando eles pediam, olha, faça o seu trabalho à mão. O que eles queriam, além de se certificar de que você não estava copiando as coisas da internet, hoje com o ChatGPT é ainda mais difícil, eles queriam impor uma limitação. E essa limitação é benéfica para todo mundo. Ela impõe uma certa criatividade e ela, ao mesmo tempo, limita também o tamanho, porque ninguém vai mandar aqueles calhamaços de trabalho para a faculdade com 40 páginas escritas à mão, porque ninguém vai se submeter a isso. Então entendam e tenham essa clareza sobre o risco que é colocar coisa demais na sua petição e como essa facilidade acaba colaborando. Então, copiar e colar, quando isso se torna uma desculpa para fazer petições longas, prolixas, com excesso de julgados, com excesso de trechos, porque você simplesmente não consegue deixar de fora, você é quase um acumulador de argumentos, de doutrina, de parágrafos, de jurisprudência. Isso é uma verdadeira erva daninha para a sua petição. Isso é um verdadeiro extremamente nocivo. Então essa reflexão, talvez, de tudo que a gente falou até aqui, seja a mais importante. Esse cuidado muito grande com essa poderosa ferramenta que pode acabar te trazendo grandes problemas. Agora, copiar e colar também tem um problema do ponto de vista da tipografia e da formatação. E qual é ele? A gente já vai entrar na nossa parte prática. O problema é que toda vez que você copia um texto de algum lugar, ele não vem sozinho. Ele carrega consigo as marcas de formatação. A fonte, o tamanho, a cor,
enfim, um monte de características. Um texto ele carrega consigo a sua formatação lá da internet, de um documento para outro. E isso faz com que, ao colocar todas essas colagens numa petição, você tem várias formatações diferentes e daqui a pouco tá aquela grande confusão, que você não consegue mais acertar, que você aperta um enter e aquilo pula para outra linha e vira uma confusão danada. Então, o copiar e colar também tem que ser entendido e aprendido da maneira correta para você não tornar a sua petição e o seu documento não só uma bagunça do ponto de vista do excesso de informação, mas também do ponto de vista da tipografia. E é isso que a gente vai fazer agora lá dentro do Word. Bom, então eu estou aqui com uma petição devidamente formatada, muito bem formatada, dicas de passagem, com tudo que a gente ensina, com toda a técnica da tipografia jurídica, boa divisão, boas métricas, boa ergonomia visual. Mas, bem, a aula não é sobre isso, tá? E aqui nessa petição, para quem viu já nos outros vídeos sobre formatação, a gente fala muito sobre controle da formatação. Então nós temos os estilos pré-formatados, cada texto corresponde a um estilo, tudo é muito bem definido. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente for agora abrir um outro documento, e, para exemplo, eu vou trazer um site da internet, abrir aqui o G1, de forma bem aleatória, peguei aqui uma notícia qualquer, tá? E vamos supor que a gente queira copiar. Isso poderia ser de um site, poderia ser da jurisprudência, poderia ser de uma outra peça, de um documento de um colega, de um documento, não importa. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que eu estou importando esse texto de algum lugar que não é o meu lugar de destino, né, da minha petição. Então eu vou copiar, vou dar o Ctrl C, e todo mundo entende o copiar e colar como Ctrl C, Ctrl V, claro, né? Porém, é isso que a gente vai mostrar para vocês, o problema do tal do Ctrl+C, Ctrl+V. E agora, quando eu coloco aqui, pronto, já veio uma bagunça danada. Então, enquanto o meu texto está na fonte Spectral 11,5, aqui já está na Open Sans 13.5. E se engana quem pensa que é só fonte. Olha, eu tenho recuo de primeira linha aqui eu não tenho recuo de primeira linha. Se eu for entrar nesse parágrafo lá dentro, eu vou ver que o meu espaçamento entre linhas, o meu espaçamento antes e depois, tudo está diferente. Não só isso, se ele tiver hiperlink, ele vai carregar o hiperlink junto. Então é uma formatação, como a gente gosta de dizer, suja. Vem um texto sujo de formatação. E aí você vai fazendo isso, daqui a pouco a sua petição, e alguém já deve ter passado por isso aqui, está o completo caos. Então vamos lá, o que você vai fazer a partir de hoje? Você vai abolir o Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, Júlio, não acredito. Você agora vai falar para mim para fazer petição na máquina de escrever. Se não é mais para copiar e colar, poxa, acabou a minha vida. O que eu faço agora? Pelo amor de Deus. Bom, não é exatamente isso. Mas você não vai mais usar o Ctrl+V. O que você vai fazer? Existem duas formas de chegar nesse mesmo resultado. A primeira delas é o botão direito do mouse, e aqui tem as opções de colagem. E nas opções de colagem você tem a manter a formatação original, mesclar formatação e manter somente texto. Geralmente, no mesclar formatação e no manter somente texto, você vai conseguir um bom resultado. Mas, o manter somente texto é o que garante que, de tudo aquilo que você importou, de tudo aquilo que você copiou, você só vai colar o texto e nada mais. Você não vai colar cor, não vai colar link, não vai colar nada. E aí, basta depois de você colar, claro, pode ser que fique um espaçamento ali, como tem um espaçamento duplo, alguma coisa, mas ele já vai entrar exatamente na formatação que estava. Olha o recuo de primeira linha, olha a fonte Spectral, olha aqui o tamanho, e mesmo quando eu venho aqui nos estilos, ó, ele já está no meu estilo corpo do texto, porque eu copiei ele em cima de um texto que estava no estilo de corpo do texto. Então essa é, sem sombra de dúvida, a melhor forma de você copiar e colar. E caso você esteja se perguntando, Júlio, mas será que não tem um atalho? Embora seja muito fácil fazer isso pelo mouse, como eu acabei de te mostrar, existe sim um atalho, que é o Ctrl+Alt+V. Então não é mais o Ctrl+V, é o Ctrl+Alt+V, que vai fazer parte agora da sua rotina. E você vai colocar aqui, texto não formatado. E aí pronto, tá lá o seu texto direitinho da maneira que deveria ser. E agora sim, você sabe copiar e colar da maneira correta. Eu falei que você estava copiando e colando errado lá no início do vídeo e eu tenho certeza que você ficou desconfiado. Mas tenho certeza também que agora que você assistiu tudo,
você descobriu que essa forma realmente é muito melhor do que aquela forma que você fazia anteriormente. Não só no aspecto da ferramenta de formatação e tipografia, mas também eu tenho certeza que isso gerou reflexões na maneira como você pensa e desenvolve as suas petições e documentos e dos perigos envolvidos nessa facilidade que existe em copiar e colar. E a essa altura o YouTube já deve estar aqui recomendando outros vídeos do canal e eu te recomendo que assista, que maratone o canal e também que comente, curta e, claro, compartilhe com alguém que também precisa saber disso. Um grande abraço e até a próxima.